Eu acho que minha voz deve sair porque tá com fone, né? Alô? Deu uma oscilada aqui. Bom dia. Tá dando. Legal. Eu não sei se o material vai dar para todo mundo. Deixa eu ver. São 6. 1, 2, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, esse material aqui é do livro que eu mostrei para vocês. É do Cox. Não é... Como é que eu trabalho? Se você conseguir trabalhar como mapa mental, já ajuda. Eu não quero texto, né, de química. Texto a gente consegue no livro, no PDF que eu vou enviar, no link que eu vou deixar para vocês. O importante é vocês entenderem mesmo a química, né? Então o que eu fiz? Eu pego apenas uns quadros ou umas imagens, né? E aí eu... É isso, é 2 para cada. Ó, tem 2 aqui. 2. O César também. O César está sendo nosso apoio técnico aqui. Para Ana. Para Bárbara. Bianca. Imagina. Bom, esse material aí que vocês receberam é o que está no livro. Qualquer coisa eu envio um PDF desse texto. Mas o importante é a gente entender o que é química, né? Então, eu chego lá, né? Os pais perguntam para vocês, falam: que disciplina você está tendo na escola? Física, biologia, português e química. Aí a pessoa pergunta: mas o que é química? Aí eu pergunto para vocês: o que é química? Estudo da matéria. Estudo da matéria? Então vamos colocar umas palavras-chave, né? Você falou sobre... Acho que você leu em algum lugar, hein? Ó, matéria, o que mais? Estudo. Propriedades, estudo, né? Vou colocar estudo aqui, ó. A dele não vale, tá? O que mais lembra química, assim, em casa de vocês, na casa de vocês mesmo? Experiência, né? Só? Olha, às vezes quando eu passo no salão no cabeleireiro ou salão de beleza que deixa na porta aquelas lousas, tá escrito lá sem química, né? A gente aplica produto sem química. O que significa química? Sem formol. Sem formol, né? Sem aqueles negócios, sem ativos para... Sem ativos. Então tem coisas com química e sem química? Não. É tudo química? Tudo química, depende da quantidade do que você vai colocar. Certo. E essa árvore aqui, fora da escola? Tem química isso aí? Tem? Fazendo fotossíntese. Fazendo fotossíntese. Glicose. É glicose? É glicose? Aquela glicose? É glicose. Que é árvore? Então é glicose. Não, mas árvore. Qual que é glucose, galactose, frutose, qual que é? Não, é É glicose. glicose. Tá. Glicose é o açúcar. Açúcar que elas produzem para o consumo através do sol. Acho que a árvore faz isso, não é? Sim, faz sim. Então, ó, vou até colocar glicose, né, que o pessoal falou. Que mais? Shampoo? Tem? Depende do shampoo, condicionador, né, gel. E o ser humano? Sim. Então parece que é tudo, né? Estojo, né? Química é vida? Sim. O estojo tem química? Cadê? Cadê o... O estojo é química? Ela é morto, né? É uma matéria morta. E a química? Não está fazendo química.
Microbactérias, legal. Assim, tá morto, mas ele é feito de química. Ele é feito de química. É pura industrialização isso daqui. Industrialização. Então a gente está chegando numa. Vou colocar até estojo aqui. Então parece que química envolve uma coisa geral, né? Pode ser tudo, parece, né? Pode estudar tudo, né? Legal. Será que estuda tudo mesmo? E as outras ciências? Ciência. Né? Tem física, tem biologia. Sim, né? Estuda junto com biologia e junto com física. Tá tudo ligado junto. Não sei nem por que separar. Às vezes a gente confunde. Por que será que separaram, né? Cada um tem uma vertente, Né? Bom, vamos começar com a biologia, né? A biologia é o estudo da vida. Então, tudo que aquilo que se mexe, né? Que está vivo, a biologia vai estudar isso daí. Então, ela vai estudar o estojo? Não. Ela vai estudar o comportamento do estojo? Não. Bom, agora temos a física, né? Tem uma disciplina em física, né? O que será que é física? Ele estuda o movimento, a lei de Newton. Lei de Newton, Ele estuda o movimento. o movimento. Qualquer coisa. Ele estuda o movimento, o peso. Tem física. Translação, sei lá. Translação. Translação Você tá falando de terra. Tá. Tudo também? E como é que eu posso separar a física da química, então? Não. Ou não tem como? Ou não é para separar? É que assim, a física tem o foco do estudo dela, que normalmente é movimento, Peso, movimento. acho que a química mais é molécula, essas coisas. molécula. E o movimento das moléculas não seria física? Tem a ver mais com reação do que necessariamente algo técnico. Reação. Você falou uma palavra bonita. O que é reação? Eu te bato e você tem uma reação. Mas isso não é Newton? Reação? Isso é sociologia, tá? Eu acho. Reação. Quando você mistura coca com mentos, eu acho que é uma reação. Ah, então eu tenho Coca, eu tenho Mentos. Aí eu misturo. Essa palavra é bonita também, ó. Misturo, misturar. Então, será que a química envolve alguma mistura também? Todas. Que a física não tem? Ou na física a gente mistura alguma coisa? Não, a gente não mistura nada. O Olha máximo. só, por exemplo, eu trabalho na confeitaria. Na confeitaria tem a química, que é a questão da mistura dos ingredientes, e também tem a física, que é tipo, questão de formato, ângulo das coisas. Ah, Calor, física estuda calor também. física estuda calor. Legal. Bom, eu vou dar um exemplo usando esse giz. Falaram em reação, né? Falaram em mistura. Reação é como se fosse uma mudança. Eu estou aqui, vocês estão olhando para o professor, e aí eu tenho giz. Aí esse giz, de repente, ele cai. A professora de física falou isso. Ela fez isso, então vocês sabem a resposta. Sim. Qual que é? Não sei qual que é a pergunta. Eu não lembro. Bom, Não, a Ana falou que é aqui. ó, É a do cabelão, né? A Cristal. Ela fez isso. Cláudia? É a Cláudia. Ah, Tinha medo dela. você tinha medo? Então, Mas ela falou quando o giz, ó, qual que é o que vocês estão observando? Falem, o que vocês observaram? O giz caindo. A gravidade é junto sobre o peso do giz. A gravidade está agindo sobre esse corpo, né, que giz, e caiu. Aconteceu uma mudança, né? O estado inicial disso aqui era aqui. O estado final é lá. A física vai explicar o porquê que aconteceu isso. Então, onde é que entra a química? É o material que está feito do giz. Bom, o giz é feito de alguma coisa, certo? Ele é feito de matéria. Se eu pegar um isqueiro, ou pegar uma fonte de calor, começar a queimar isso aqui, eu vou observar uma mudança também, né?
uma reação. Como é que eu sei se é químico ou físico? Ora, se eu tenho giz, ele caiu, ele continua sendo giz? Então aqui teve uma mudança física, né? Mas não teve uma mudança química. Que mudança que é essa? Ora, se eu pegar fogo, colocar aqui, eu não vou poder ter o giz novamente. Ou vou poder? Vai sofrer uma mudança. E aí, giz? Boa pergunta, é feito do quê? Giz? Isso aqui não parece umas pedras que vocês encontram no parque do Ticoatira, por exemplo? É uma pedra chamada... Aqui tem vários minerais, na verdade. Um dos principais é o cálcio. Cálcio que está presente nos ossos. Aí você pode falar, ah, tá, então quando a gente quebra o osso, tipo... é isso mesmo. Então quando a gente quebra o osso, por isso tem que tomar cuidado, né? Dependendo da rigidez. Mas tem cálcio isso aqui. Então a química vai estudar o que? As transformações que acontecem com esse corpo, objeto, né? Ou aquilo que eu estou observando. Só isso? Não. Antes de eu observar a mudança, isso aqui, descreva para mim como é que é isso aqui. Longo, Redondo, cilíndrico, só? Pequeno. Branco, ó. Risca, né? Ele risca. É quebradiço, né? Vocês viram que ele quebra. Quase tem um cheiro, vocês sabem que tem um cheiro, não tão... É um cheiro agradável até. Né? Façam isso, depois cheirem um giz. Textura, né? Olha, quando você faz assim, ó. Depois façam em casa que tem um som diferente quando você pega um giz de cera, né? Então, como é que eu vou dar as características? Vocês viram, observando, queimando, sentindo, cheirando. Isso envolve o quê? Eu dar as características. Fabrício, como é que eu dou as características dele? Observando para ele, né? Como é que eu sei que ele anda em uma perna? Ora, eu vou falar para ele tentar andar numa perna. Se ele conseguir, eu sei que ele anda em uma perna. Então, eu estou vendo as características do Fabrício. A mesma coisa é vendo as características do objeto antes da reação e depois, né? Depois que eu queimar, eu vou observar o que, putz, ficou preto, ficou pó. É isso que eu vou observar. Então, a química em si, ela vai estudar o que está escrito no material de vocês. Aqui está bem mais formal, né? A química é o estudo das propriedades e dos comportamentos da matéria. Propriedade, turma, é característica. É que é só uma forma chique de falar, sabe? Mas é característica, né? Quais são as características do César? Bom, ele tá com cabelo curto, né? Não tem cabelo longo, ele tem 2 olhos. Tem o quê? Uma autoestima alta. Tem 2 orelhas, claro. Eu acho que é mais alto que eu. É mais alto que eu. Então, essas são o quê? As características ou propriedades. As propriedades. Só que na química a gente fala em propriedade, não fala muito em característica. É só uma coisa bem mais formal. O comportamento, né? Ele não se comporta muito bem. Esse giz ele não se mexe. Mas se eu pegar uma outra coisa que não seja giz, que tenha uma coisa, digamos, viva e se mexa e sofra a transformação, é o comportamento. Então, tem um estudo do comportamento dessa coisa, né? Desse objeto. Da matéria. Aí aqui eu vou dar uma ênfase para a matéria, né? O que seria a matéria? A matéria é o material físico do universo. Isto é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bom, a matéria, turma, é uma definição bem mais complexa do que está escrito aí, porque temos, depois vocês terão o 3º ano, mecânica quântica, que ele fala sobre a antimatéria, ou seja, aquilo que não é matéria. Essa acho que é uma parte mais importante para mim, sei lá. Só que é em física. Estudar. É física, mecânica quântica é física. Aí você fala, como assim? Tava química e foi para física? Só para vocês verem como a coisa vai... Né? Nem quem criou esse sistema aí.
Então, matéria, para nós, na disciplina de química, basta saber que é o quê? Tem massa e volume. Pronto. Ah, então, isso é matéria? Sim. Sim, tem massa, se eu colocar na balança, e ele ocupa um volume aqui no espaço. Eu também. Eu tenho massa, eu vou na balança, e eu ocupo um volume no espaço. Como é que eu posso comprovar que o meu volume? É só ir numa piscina, né? Você vai numa piscina, porque ó, eu tenho... como é que chama? Eu não sou cúbico, né? Tipo, eu não sou um... É um papo dele. Tipo, eu não sou um objeto que você consegue medir as dimensões. Então, como é que a gente mede volume? Tem que ir na piscina, ver o volume da piscina, você entra dentro da piscina e aí o nível da piscina vai subir. Essa diferença, esse nível que subiu, é o seu volume. Então, você tem volume, você ocupa um lugar aqui no espaço. Então, logo você é matéria. Então, muita coisa na química a gente estuda. Se for matéria, a gente estuda. Ok? Bom, e aí, por que o pessoal da química sempre gosta de falar de átomo? Alguém sabe? Porque é o que eles estudam. O que eles estudam, mas por que será que eles colocaram átomo? Porque falaram que tudo é feito de átomo. Legal, mas será que ajuda em alguma coisa saber essa informação? O que o átomo faz? Por que eu tenho que estudar átomo se eu já sei que é só observar o que acontece com o giz, eu descrevo, né? Qual que é a importância do átomo para a química? Por causa das quantidades, não é? O átomo tem as quantidades. Então... Muito bem. O peso de cada elemento, não é? Tem a ver com isso, é isso mesmo. Como assim? Primeiro que a palavra átomo surgiu lá antes de Cristo, na Grécia, com dois carinhas, né, que moravam logo ali, chamado Leucipo e Demócrito. Bonitos nomes, né? Leucipo e Demócrito. Estavam lá em Siracusa. Como vocês sabem, tem um litoral lá. Então, tem um litoral lá, eles estavam andando na praia. E aí, do nada, vem a ideia, para Demócrito. Ele ficou observando para os grãos de areia, né? E aí ele pensou assim: Leucipo, tá vendo esses grãos? O que eu pensei? Se eu tenho, por exemplo, um objeto e eu começo a dividir ele, ó, lembrando que isso aqui é matéria, né? E eu começo a dividir a matéria, eu vou dividindo, né? Aí eu vou chegar num momento em que eu não vou conseguir mais dividir. É como se fosse o grão. Eu pegar um grão de areia, não consigo dividir o grão de areia. É que nem você pegar uma barra de chocolate da Oreo e ir dividindo, até o momento que você não vai conseguir dividir com a faca, né? Vai ser tão difícil porque é tão microscópico, que você não vai conseguir. E aí ele pensou assim: então, ou seja, que toda a matéria pode ser dividida, mas tem uma coisa que não pode ser dividida na matéria. Ou seja, que essa coisa eu posso chamar de algo elementar, que eu não posso destruir. É uma coisa elementar. E o conjunto disso aí é o que eu observo, que é a matéria. Então, ele falou assim: então, tem uma coisa que eu não consigo dividir. Divisível. O tomo, em grego, significa divisível. E o que significa o A? Não divisível. Não divisível, muito bem. Então, ele falou em grego, né? Isso é átomo. A gente vai chamar de átomo. A definição, quando a gente não consegue mais dividir a matéria e chega numa parte que a gente chamou de elementar, que não dá para ser destruída, é aquilo que eu não consigo dividir. Por isso que nós conhecemos hoje em dia o átomo. E por que é importante saber? Se eu queimar esse giz e queimar esse aqui, vai acontecer a mesma coisa? Qual que é a única mudança aqui? Do tempo, né? Esse aqui vai ser mais rápido, esse aqui vai demorar um pouquinho mais. Mas o resultado é o quê? É o mesmo. Ou seja, que se eu pegar a menor partícula do giz, vai acontecer a mesma coisa que esse giz? Sim. Por isso que a gente usa o átomo. Porque se a gente entender o que acontece com a menor partícula dessa matéria,
vai acontecer com o conjunto todo. E na química tem muito disso. Graças à química a gente conseguiu fazer o giz. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? A partir do momento, a partir do pressuposto da existência de partículas pequenas que não podem ser destruídas. E sim, essas partículas pequenas podem ser juntadas a outras e formar coisas novas, né? Isso é o legal da química. Então, átomo não divisível, ou, como nos livros, é a menor partícula da matéria. Partícula significa parte no diminutivo, é uma parte pequena, tá? Bom, e aqui temos os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Tem uma figura aí que está representando os sólidos, né? O líquido e o gasoso. Isso daí vocês acho que aprenderam no ensino fundamental ou já viram em algum momento da vida de vocês, né? Certo? Então, como podemos ver, trouxe minhas bolas, calma, num bom sentido. O estado sólido, isso aqui são os átomos. Então, cada um desse aqui, ó, é como se fosse um átomo. E eu não consigo mais dividir. O conjunto desses aqui, ó, devia ter trazido palito. Quando eles estão bem próximos, isso aqui é o quê? É nosso estado sólido. Tá vendo que é difícil tirar? Os dois estão juntos, estão ligados. Então, se eu pego um, os três vão. Se eu pegar qualquer um deles, todo mundo vai junto. Então, eu não consigo pegar um pedaço do giz, a não ser que eu quebre. Mas se eu pegar a ponta do giz, todo o giz vai. Por quê? É sólido, né? É sólido. Justamente porque as partículas que compõem o giz estão todas assim, todas ligadas. Qual que é o próximo estado? Depois do sólido? Líquido. Isso, aí depois do sólido, vamos pegar um cubo de gelo. Quando eu pego o cubo de gelo, ele é sólido, né? Eu deixo aqui em cima da mesa, ele começa a fazer o quê? Derreter. O que significa esse derreter? Ora, ele ganha energia. Essa energia aqui, como é que funciona? Da mesma forma que a gente funciona. Por exemplo, eu estou cansado. Fica mais agitado, não é? Para eu ficar mais agitado, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que comer um BK, né? Ou se exercitar, né? Então, para me exercitar, eu preciso do quê? De energia. Como que a gente conhece como nós conseguimos energia? Tomando café, nos alimentando, né? Então tem toda essa parte. Então, se a gente começar a se alimentar, esse alimento nosso faz com que a gente tenha energia. A mesma coisa aconteceu aqui. A energia está vindo de onde? Bom, do calor, do sistema aqui. Não está mais no sistema geladeira. Você tirou da geladeira, está nesse sistema onde temos energia. E aí, as ligações que estão juntando essa parte sólida do gelo começam a se separar. E elas ficam espalhadas. Tanto que, quando você derrama, ela faz o formato, né? Ela vai, você consegue mexer na água, não consegue? Porque você consegue mexer nas moléculas da água. Por isso que ela flui. E aí temos o último estado, que é o gás. No gás, eu forneci mais o quê? Mais energia. Como é que eu faço isso? Pega a água, coloca ela no fogão, que eu tenho mais energia na forma de calor. E aí isso aqui vai espalhando, 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 espalhando. Tanto que eu não enxergo o gás, eu enxergo. Quando ele está muito quente, ele está saindo da congelação. Isso, quando está saindo a fumaça, eu enxergo porque o líquido vocês enxergam. Então o líquido, o sólido dá para enxergar. Por que o sólido eu enxergo? Porque está assim. Isso pensando na menor partícula. Por que o líquido eu ainda consigo enxergar? Está assim. Aí o gasoso. O gasoso é difícil, né? Como se você pegasse um grão de areia, tem 4 grãos de areia. Aí você coloca juntinho os 4, ainda é difícil de enxergar. Mas imagine espalhar por aqui. Por isso que o estado gasoso é difícil de enxergar, porque as moléculas já estão mais separadas.
Ok? Bom, eu acho que tem uma professora aí, né? Tá, deixa eu ver. Ela tá perto aqui? É 10h30, né? Ah, não falta então. Eu tô com medo, o que eu falo? Converso com ela. A não ser que passe isso aqui e na próxima aula, ou grave um vídeo explicando a análise dimensional, né? Então, vamos ver esse aqui, que é o macroscópico particulado simbólico, que é uma imagem que está aqui do lado. Professor, como é que eu uso essa imagem aqui? Ora, você pode recortar, colar no seu caderno e montar seu mapa através dela, seu mapa de ideias. É uma sugestão. Ou você pode guardar para você, né? Deixar lá na sua pasta, ou você pode colar a folha inteira no seu caderno, certo? Bom, esse aqui, uma vez tendo entendido que tem esses 3 estados da matéria, tem um quarto? Tem o plasma, só que a gente não vai precisar do plasma agora, né? Não sei se vai precisar em outro momento, mas por enquanto não. Bom, agora aqui tem uma coisa esquisita, né? Está escrito assim, macroscópico simbólico particulado. O que será isso aí? Bom, a água, nós temos 3 representações para ela. Se a gente for considerar gelo derretendo, eu observei, né? O gelo derrete. Então, isso é uma visão. É o que ele coloca como nível, ó, níveis da matéria. Então, quando eu observo o gelo derretendo, a gente chama de macroscópico, que é aquilo que eu observo. Bom, e onde é que entra essas bolas aqui? É o que ele coloca aqui, que a gente não enxerga, mas imagina que seja assim. E ele coloca como particulado, ou microscópico. Então, quando nós queremos representar a água derretendo, nós podemos colocar assim, ó, com bolas, né, com esferas, representando a molécula da água. Isso aqui é o que a gente não enxerga, não vê, só imagina. Por que eu tenho que imaginar? Porque o átomo não entrou na história justamente porque se acontece uma coisa com uma molécula ou átomo, vai acontecer com todo o conjunto. Ou seja, que eu posso observar, imaginar o que acontece com a menor partícula para que eu veja se está acontecendo com todas, no macroscópico. Certo? Beleza, até aí tudo bem. Até aí dá para entender. E isso aqui, ó, simbólico. Bom, química é preguiçoso. Química é bem prático. Como é que eu represento essas 3 esferas conhecidas como água? Tem um símbolo, não tem? H2O. Então, quando eu falo gelo derretendo, o que significa gelo derretendo? A água no estado sólido, fornecer calor, ela vai virar água no estado líquido. Tudo isso que eu falei, eu escrevi aqui. É que nem aprender outra língua, né? Tudo aquilo que eu falo em português, vou traduzir para o inglês ou para uma outra língua. Tudo aquilo que eu falo, observo, eu traduzo para o quê? Para o simbólico, para a parte simbólica da química. Qual que é a vantagem disso? É só encheção de saco para a escola ou para os químicos? Não. Porque se o Fabrício for para a Alemanha, ou tem alguém que queria viajar aí, né? Acho que é você, né? Então, na Alemanha, H2O é H2O. Não tem uma tradução para isso. A sigla é universal. Isso, a nossa simbologia química é universal, igual matemática. Então, aqui no Brasil o cara vai falar, isso aqui é gelo derretendo. Na Alemanha, eles vão falar com a língua deles, né? Mas eles entenderam o que a gente entendeu também, que é água derretendo, não, gelo derretendo. Entendeu? Então, o legal da química é que temos uma linguagem. Por que é legal e não legal? O legal é que tem uma linguagem universal. O não legal é que a gente tem que aprender. Né?
E por isso que às vezes eu reclamo, como é que a pessoa vai aprender uma linguagem nova, que são as fórmulas e equações, fazer o experimento, que é o macroscópico, entender a representação no nível microscópico em 2 aulas por semana. Tinha que ter uma 6, né? A gente tem uma linguagem química, né? Então, por isso que o nosso tempo é curto e o conteúdo, assim, para vocês entenderem realmente a química e os 3 níveis dela, é um pouco... precisa de mais tempo, né? Mas a intenção é essa. Ah, precisa saber tudo hoje? Não. Aos poucos, nós vamos aprender. Nas práticas que vocês irão fazer, nós vamos descrever, vamos traduzir para a linguagem química, né? Tudo com cuidado, para vocês aprenderem mesmo. E vamos pular aqui para propriedades extensivas e intensivas, só um comentário breve. Bom, propriedades extensivas é tudo aquilo que depende da massa, né? Então, qualquer substância que depende da massa, eu conheço como extensivo. E qualquer propriedade que não depende é intensivo. Como assim? Qualquer característica que eu dê para aquilo que eu estou observando, para a matéria, se ela depender da massa, é extensivo. Se não depender, é intensivo. Isso é importante? Sim, porque aí eu sei que características dependem da massa e aquelas que não dependem. Por exemplo, será que a massa, olha só que redundante, a massa é uma propriedade intensiva ou extensiva? Extensiva depende da massa, intensiva não. Então, se eu colocar isso aqui na balança, é uma extensiva. Por quê? Porque a massa depende da massa, né? A massa depende da massa. Vou pegar um outro exemplo. Quando eu vou comprar mussarela no mercadinho, eu peço lá a quantidade em gramas, né? O dinheiro que eu vou pagar é uma propriedade extensiva ou intensiva? O dinheiro que eu vou usar para pagar a mussarela? Extensiva. Por quê? Porque se eu pegar 100 gramas é R$2. Se eu pegar 200 gramas é R$4. Ou seja, que o dinheiro depende da massa que eu vou pegar. Depende do... Eita! Qual, mussarela? Mussarela eu não compro mais porque não tem como, né? Eu só compro mortadela e a tradicional. Dinheiro, né? Entendi. E aí, ó, só para finalizar, o que seria uma propriedade intensiva? O que vocês estão observando aqui? O giz é de que cor? Branco. Branco. A cor, que é uma característica. A cor é uma propriedade intensiva ou extensiva? Intensiva, porque eu não preciso saber a massa para dizer que cor que é, né? Entenderam? É assim que vamos classificar as propriedades também. Então, toda vez, ó, vocês viram que é observação. Química é observar, dar características, imaginar e, se possível, representar, né? Que horas são, por favor? 9 e... 10? Ah, tá. Bom, tem 4 minutos aí, que acho que, ó, esse aqui... Vou perguntar para os alunos, o que vocês acham desse aqui, ó? Essa outra folha aqui, eu queria ensinar para vocês análise dimensional. Mas eu acredito que eu vou gravar um vídeo, né, em casa mesmo, explicando e eu envio para vocês, né? Que é aqui que começa as contas e espero que vocês não tenham dúvida. A gente aprendeu a passar graus para Fahrenheit. É chato? Eu decorei, na verdade. Vocês decoraram? Perdão? Ah, você não está no Classroom? Ah, tá. Eu ia perguntar que tem um grupo. Você tem o contato dela? Você tem que passar o contato para ela te colocar no grupo. Isso. É que a minha sala de coordenação é o segundo M, então não tem nenhum contato do terceiro A nem do terceiro D, exceto os representantes. Você é representante? Não. Ah, tá. Então, exceto os representantes. Bom, turma, como vai entrar outro professor? Deixa eu entrar. Você pode parar para mim, por favor?